Pessoal, um amigo ligou para mim. Chegou um Honda Civic na oficina dele. Antes de chegar lá, passou em algumas oficinas. O problema desse veículo, quais são os sintomas que ele estava apresentando, pessoal? E andando com o veículo, e ele de vez em quando começava a dar uns cortes, né, uns buracos, né, pessoal? Aí trocaram vela, bobina. Comentaram ainda de arrancar até o cabeçote, mas não chegaram a arrancar, tá, pessoal? O cliente não concordou de arrancar esse cabeçote. Foi quando levou para a oficina. Aí esse amigo ligou para mim. Aí me falou, né, o que estava acontecendo. Eu tava com esse serviço, pessoal. Aí marquei o dia, fui lá. Quando cheguei lá, pessoal, um Honda Civic 2017, tá? Comecei a fazer os testes, né? Como eu sempre falo a vocês, pessoal, tem que fazer os testes de acordo com o problema que o veículo apresenta, tá? Aí fiz os testes, tá? Fiz os testes, tudo beleza. Coloquei o rastreador. Quando chegou lá, já deu muitas avarias, pessoal. Por quê? Aí vocês têm que ter o máximo de cuidado quando for diagnosticar um veículo, tá? Porque às vezes dá aquele monte de falha. Porque tem gente que às vezes o carro chega na oficina, ele querendo adivinhar o problema, ele começa a desconectar os sensores para ver se é aquilo. É assim, tem gente que tem para a sorte. Um exemplo, ele desconecta o bico, ele desconecta o sensor MAP, o sensor de detonação, temperatura da água, enfim, todos os sensores ele sai desconectando para ver se vai melhorar aquilo ali. É impressionante isso aí, viu, pessoal? Aí vocês têm que ter o máximo de cuidado quando for rastrear um veículo, passar o scanner, porque às vezes acusa um monte de coisa. Aquilo ali, às vezes, pessoal, acontece aquilo ali porque às vezes ele passou em alguma oficina e saíram desconectando, entendeu? Vai ficar gravado lá na memória da central, tá? Beleza? Tenha o máximo de cuidado, tá? Voltando lá ao assunto, pessoal. Passei o rastreador, né? Rastreei o veículo. Deu várias avarias, pessoal, já por causa disso, né? Que eu expliquei aí agora. Fiz todos os testes, tá? E realmente dei uma volta com o carro. Na lenta, pessoal, ele ficava normal. Na lenta, funcionava ele ficava ali de boa. Você acelerava, tal, tudo filé. Ele ficava certinho ali, o funcionamento impecável. Mas quando a gente ia andar, rodava o que? Uns 10 minutos, ele começava a apresentar esse falhamento. Voltamos para a oficina. O falhamento, pessoal, dele não era tipo falhar para ficar tipo 3 cilindros, entende? Falhando um cilindro, não. Era buraco. O que é buraco, pessoal? Às vezes você acelera aqui, o carro não vai, ele dá aquela segurada, aí depois com 1, 2 segundos ele vai, entende? Chegava até desligar o carro, mas quando você dava a partida ele pegava. E aí comecei a testar, pessoal, esse Honda Civic. Como ele não me dava avarias alguma, né? Ele dava aquele monte de falha, mas eu apaguei, né, pessoal? Toda vez que der os códigos de falha, você tem que dar um jeito de salvar aqueles códigos de falha, tá? Antes de eliminar ele, beleza?
Aí eu sempre salvo ele. Isso aí é uma dica que eu deixo pra vocês. Vou falar isso em outro vídeo, tá? Aí salvei, beleza. Eliminei ali, apaguei. Ele já não deu código de falha algum. Quando eu comecei a andar, pessoal, que eu voltei, ele deu lá bobina, onde trocaram as 4 bobinas do Honda Civic. Tá, pessoal? Trocaram as 4 bobinas do Honda Civic. Aí fiz os testes. Aí tirei as 4 novas, né? A do veículo tava ainda lá na mala do carro. Testei resistência, tudo filé, beleza. Aí fui fazer o teste, pessoal. Fui ver o tempo de injeção. Os testes cabíveis que tem que fazer, pessoal. Não pode passar por cima desses testes, tá? Pra gente eliminar esse problema. Aí fiz os testes. Fui lá no... Testei a pressão da bomba de combustível filé, a pressão top da galáxia. Top filé, pressão da bomba. Fui ver o sinal da temperatura filé. MAP trabalhando corretamente. Até aí tudo certinho, pessoal. Sensor de detonação top da galáxia. Tudo filé. Quando eu chego no sensor de rotação, pessoal, o conector do sensor de rotação, ele tem uma trava, pessoal. Essa trava aí estava quebrada. O que aconteceu? Ela afastou um pouco e ficava vibrando, né? O motor funcionando, quando você andava a estrada de chão, ela dá aquela vibraçãozinha. É onde começava o falhamento. Eu com aquelas braçadeiras engasgado, aquela braçadeira de plástico, fui lá, limpei ela, né, o conector, encaixei no lugar, coloquei a braçadeira, pronto, resolveu o problema do cliente. Pessoal, vocês vejam que como é simples fazer os testes. E às vezes a pessoa vai quebrando a cabeça, você podendo resolver isso. O cliente não precisou trocar, substituir peça, tá? Aquelas bobinas dele, ele pediu para botar no local. Coloquei as bobinas, com as bobinas dele tudo original. Coloquei no local, carro bom, filé. Ele lá não podia pegar mais o dinheiro, né, das bobinas, que ele foi lá, mas pegou em outras coisas, em crédito. Então, pessoal, fica a dica aí para vocês. O Honda Civic 2017, vocês, quando for fazer o teste nesses veículos, preste atenção, galera. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve aqui no canal, eu vou estar levando para vocês. Eu vou estar passando para vocês aí passo a passo o que fazer, quais são os testes que você tem que fazer, o equipamento que você tem que usar, certo? O Honda Civic 2017, o problema foi solucionado, problema no conector do sensor de rotação. Seu lugar é aqui. Quem estuda diagnóstico nunca fica perdido. Até já.